Olá, turma. Aqui é o professor Alex. Essa é a aula de número 2 sobre colonização e povoamento do Maranhão. Essa aula é específica para a turma 200, Ciências Sociais, Econômicas e Administrativas, na qual está com conteúdo um pouco atrasado. Nós temos apenas um único encontro por semana e por isso não se pôde dar o conteúdo deste no qual estamos falando no devido tempo. Por isso resolvi gravar a aula número 2 para vocês assistirem no YouTube, aqui no YouTube quero dizer, para vocês estudarem, conhecerem um pouco sobre o processo de formação do povo maranhense e sua colonização na época do Brasil colônia e também do seu processo de povoamento e ocupação. A gente vai estudar aqui sobre o nome Maranhão, por que o nome do nosso estado chama-se Maranhão, um pouco do início da sua colonização, as primeiras comunidades que existiu no Maranhão entre os séculos 16, 17, 18 e 19, quais foram as correntes que ocuparam o estado durante os séculos 18 e 19, e também um pouco da evolução política do nosso estado e sua divisão geográfica. Bem, turma, por que o nome do nosso estado chama-se Maranhão? Bom, o significado exato da palavra Maranhão é desconhecido, mas existem algumas controvérsias, existem alguns estudos que podem ser responsáveis por designar o nome do estado de Maranhão. Primeiro, devido à questão da confusão, da interpretação, da identificação acerca dos chamados Golfão Amazônico e Golfão Maranhense. Eu vou explicar a situação para vocês entenderem. O Golfão Amazônico, ele é formado, o Golfão Amazônico, ele é formado pela união do Rio Negro com o Rio Solimões, que formam o Rio Amazonas. Mas antes de ser Rio Amazonas, ele vai nascer lá no Peru, esse rio, e quando ele se junta com o Rio Negro e o Rio Solimões, que se chama Amazonas, a sua origem vai começar lá no Peru. E no Peru ele tem um nome específico, Maranhão, Rio Maranhão. Então o nome do rio lá no Peru, antes de se chamar Amazonas aqui no Brasil, ele se chama-se Maranhão. E quando ele entra no território brasileiro, ele é chamado de Solimões. Rio Negro, quero dizer. Rio Negro. Ele é chamado de Rio Negro. E quando ele se encontra com o Rio Solimões, aqui em território nacional, ele vai se chamar Amazonas. Ele passa a se chamar Amazonas. Entretanto, todavia, essa união, o local da união do Rio Negro e Rio Solimões é chamado de Golfão Amazônico ou Golfão do Amazonas. E quando aconteceram as primeiras expedições colonizadoras a essa região, onde se localiza o Maranhão e a região do Amazonas, do Amazonas, da região do Amazonas, os mesmos colonizadores tinham a ideia que tinham chegado ao território maranhense, mas que na verdade eles chegaram no território amazônico por meio do rio Maranhão. Por isso que chamaram o nosso território, deram o nome de Maranhão, chamaram de Maranhão ou Maranhão em espanhol. Então, devido a essa relação com o rio Maranhão e essa confusão que confundiram a entrada do Golfão Maranhense com o Golfão Amazônico,
Aí por isso o nome chamou-se Maranhão. Não é exatamente, né, a história fática, a história exata, mas é apenas uma controvérsia. E também devido à questão de alguns rios que corriam de forma livre, né? Esses rios eles foram identificados pelos indígenas, eles foram observados pelos indígenas. E por isso essa ideia de quando uma água ela corre de forma à toa, de forma livre, para os indígenas é chamado de Maranhai, tá? E também aqui no nosso Maranhão existia-se muitos terrenos pantanosos e também possuía-se o rio de um só leito, né? Então cada um deles tem uma denominação. Terreno pantanoso é Maranã e o outro Maranhu. Então, devido a esses nomes indígenas, também o nome do estado passou a se chamar Maranhão. Voltando um pouco da geografia, como a gente estudou lá no nosso fundamental, o Maranhão ele é encontrado em 4 tipos de localizações: localização hemisférica, localização continental, localização nacional e localização regional. Na localização hemisférica, ele está no hemisfério sul, nosso estado está localizado no hemisfério sul, com base na linha do Equador, né, próximo, praticamente entre a linha do Equador, parte dele, né, a parte norte está próximo da linha do Equador, e também está localizado no hemisfério ocidental, com base no meridiano de Greenwich. Então, na localização esférica, hemisfério sul e hemisfério ocidental, em relação à linha do Equador e em relação ao meridiano de Greenwich. Relacionando a localização continental, localiza-se o nosso estado no continente americano, na América do Sul e na América Latina. Isso é relacionado ao continente, localização continental. Em relação à sua localização nacional, território nacional, está localizado no Brasil, no território brasileiro. E em relação à localização regional, está localizado na região nordeste do nosso território nacional. Continuando a questão da localização, ele localiza-se, conforme eu falei, na região nordeste do Brasil. Possui 4 limites geográficos. Quando a gente aponta, quando a gente por acaso pegar a rosa dos ventos e fazer a direção norte, sul, leste, oeste, a gente vai encontrar 4 limites geográficos. Ao norte, o Oceano Atlântico, que no caso é o nosso litoral, banhado o nosso litoral. A leste está o estado do Piauí. No sul e sudoeste está localizado o estado do Tocantins. E o estado do Pará está localizado a oeste do estado. Lembrando que Piauí, Tocantins e Pará fazem divisa com o Maranhão, tá? Um estado para estado é divisa, de um país para um país é fronteira. A atual área de nosso estado é 331.983,3 km². Como eu disse, ele faz divisa com os estados Piauí, Tocantins e Pará, e possui como pontos extremos. Também é importante a gente saber sobre pontos extremos, até que ponto é um território e até que ponto é outro território, ou até que ponto é um estado, uma região, e do outro lado é uma outra região. Esse nós chamamos de pontos extremos. Então, os pontos extremos do nosso estado: ao norte, a Ponta do Bacanga, que fica no município de Carutapera, que faz divisa com o Pará. Ao sul, nós temos a nascente, isto é, o local onde nasce o rio Águas Quentes, que está localizado na região, na Chapada das Mangabeiras, entre os municípios de Alto Parnaíba e Mateiros, no Tocantins.
A leste, o nosso estado tem como ponto extremo a foz do rio Parnaíba, é onde deságua o rio, no município de Araioses, também em nosso estado. E a oeste nós temos a confluência, isto é, o encontro dos rios Araguaia e Tocantins, no município de São Pedro da Água Branca. E o clima do nosso estado, conforme a gente sabe, é um clima tropical, porque está localizado na zona tórrida do estado. Bom, partindo agora para a questão histórica, né, do processo de ocupação do estado, ele teve, segundo os historiadores e geógrafos maranhenses, ele teve 3 momentos de sua ocupação. Primeiro, foi devido à implantação do sistema de capitanias hereditárias, né? Essa tentativa foi devido à chegada de colonizadores portugueses que tentaram ir território adentro, mas não conseguiram devido aos grandes naufrágios que as suas embarcações sofreram. A segunda frente de ocupação já foi no século XVII, século XVIII, devido à presença de criadores de gado que vieram de regiões da colônia brasileira, que vieram alguns da Bahia, do Tocantins, na época não era Tocantins, era Goiás, que vieram do Pará para poder implantar suas fazendas aqui, suas cabeças de gado, que originou-se com isso vilas e posterior cidades que existem até hoje, até os dias de hoje. E a terceira frente de ocupação foi a frente de expansão agrícola, que foi consequência praticamente da segunda frente de ocupação, que foi a frente pastoril. Com a expansão das fazendas, né, com a criação de fazendas de gado, de propriedades agrícolas, foi possível, né, o desenvolvimento de culturas como o algodão, por exemplo, né, e fez com que atraísse diversas famílias, diversas pessoas de diversos pontos do estado do Nordeste que estavam fugindo da seca, que era avassaladora naquela época, no início do século XX, e vieram para o estado à busca de trabalho e condições melhores de sobrevivência. Então, essas são as 3 frentes de ocupação do estado desde do início da colonização por meio dos portugueses. Falando em portugueses, né, o início da colonização do Maranhão, a gente agora aprendeu sobre as frentes de ocupação do território, mas agora é relacionando um pouco da história do nosso estado, que tem a ver também com a ocupação da extensão territorial do estado, que na época não era um estado na colônia, mas sim uma capitania. Era uma capitania na qual eram divididas em 2 capitanias do Maranhão. A primeira capitania maranhense e a segunda capitania maranhense, né? Então, assim, o rei, na época, português, Dom João III, dividiu as capitanias hereditárias, o qual o Maranhão ficou com 2 capitanias, né? Maranhão I e Maranhão II. As 2 capitanias, elas foram entregues a 2 portugueses, João de Alves e Fernando Álvares de Andrade. E eles tentaram vir para as 2 capitanias, cada um na sua capitania, por meio de barcos, né, de navios portugueses, mas que infelizmente, quando chegaram na região do Golfão Maranhense, que é essa região na qual hoje é abrangido pela Baía de São Marcos, e pelo Oceano Atlântico, quando eles tentaram se aproximar na região do Golfão Maranhense, os seus barcos naufragaram. Mas outros donatários tentaram entrar por meio do mar para poder colonizar, tomar posse da terra, mas que
infelizmente também tiveram o mesmo destino dos dois primeiros, né, o naufrágio. E devido a esse fracasso na conquista via mar dessas duas capitanias, a coroa portuguesa resolveu deixar de lado, né, deixar de escanteio essas duas capitanias, fazendo com que estrangeiros, né, os povos estrangeiros, que a história denomina como povos corsários, eles pudessem, quero dizer, entrar nas terras que eram do domínio português, no qual eram as duas capitanias. Então vejam que a tentativa de colonização dos portugueses foi fracassada. Isso fez com que as expedições estrangeiras viessem para o território. Uma delas foi a expedição francesa. Como vocês conhecem, a expedição francesa comandada por Daniel de Latouche, senhor Laravardiere, ela veio para o litoral maranhense e aqui fundou a ilha de St. Louis, né? E estabeleceu a chamada França Equinocial. E assim, em 8 de setembro de 1612, o Daniel de Latouche, o grande comandante Daniel de Latouche, francês Daniel de Latouche, em nome da coroa francesa, em nome do rei Luís XIII, ele fundou o Forte St. Louis, que originou a cidade de São Luís, né? E essa permanência dos franceses somente foi durante 3 anos, na qual finalmente Portugal resolveu dar as caras, resolveu dar importância para suas terras conquistadas e fazendo com que os franceses fossem expulsos na Batalha de Guaxentuba em 1615. Conta-se a lenda de que os portugueses só venceram os franceses devido ao milagre de Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus Cristo, na qual conta-se a lenda, uma moça, uma menina com uma roupa transparente branca transformou a areia em pólvora. Os portugueses estavam sem munição e pediram a proteção da Virgem Maria, e o desejo foi atendido. Aquela menina, vestida de uma roupa brilhante, branca, transformou a areia em pólvora, o que favoreceu os portugueses e expulsou, né, derrotou os franceses, e eles foram embora, voltando para a França. Em seguida, um outro povo invasor, o outro povo corsário invadiu o território maranhense, o litoral maranhense, que foi os holandeses, né? Eles que já estavam em Pernambuco, sob o comando de Maurício de Nassau, resolveram invadir, né, buscar novas terras para o seu domínio, né, em nome da coroa holandesa. E uma das terras foi São Luís, né, então Vila de São Luís. Então, os holandeses vieram para essa região do litoral maranhense e pegaram, né, podemos dizer assim, né, algumas mudas de açúcar, pois na época o Brasil ele era grande produtor de açúcar para a Europa. A Europa na época era uma Europa praticamente dominada por reis e rainhas, né, uma Europa absolutista, e eles levaram algumas mudas de açúcar para a Holanda. Mesmo levando, eles dominaram essa região durante 3 anos, de 1641 até 1644, na qual houve-se a derrota dos holandeses, no qual eles foram derrotados, né, quero dizer, e eles foram expulsos do território maranhense. Em seguida veio a revolta de Beckman, um outro acontecimento histórico que favoreceu a expansão do território. Foi devido à criação em 1682 na Companhia de Comércio do Maranhão pela coroa portuguesa, na qual cobrava impostos altíssimos, e um desses
proprietários que estavam insatisfeitos devido a esses altos impostos que a coroa cobrava, foi o Manuel Beckmann, no qual ele liderou uma revolta para fazer com que a companhia fosse extinta e os produtos barateassem. E quando a coroa viu isso como uma questão de traição, como uma questão de desrespeito à coroa portuguesa, imediatamente a autoridade da metrópole de Lisboa resolveu tomar as providências, sufocando a revolta e levando o líder Manuel Beckmann à forca aqui em São Luís, naquela região onde é conhecida como Praça da Pirâmide, na Avenida Beira-Mar, que ali era o Largo da Forca. Então, foi por meio dessa revolta que fez com que a companhia de comércio fosse extinta, mas a coroa portuguesa permitiu que os jesuítas permanecessem na região, pois os jesuítas eles eram protegidos pela coroa portuguesa e estavam catequizando índios, né, no continente adentro, né, interior adentro. Então fez com que os indígenas eles continuassem sendo catequizados e interferissem diretamente na economia local, né? Dos motivos da revolta de Beckmann seria também a expulsão, pediu à coroa portuguesa a expulsão dos jesuítas que estavam se intrometendo demais. Em seguida veio o primeiro-ministro português, Dom José I, Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Dom José I, do rei de Portugal, entre 1750 a 1777, no qual Pombal ele pegou o território brasileiro, né? À época tinha sido expandido o seu território a outros municípios, a outras regiões que foram incorporadas à colônia portuguesa, a colônia portuguesa, que estavam além do Tratado de Tordesilhas, sendo que o Tratado de Tordesilhas serviu como base para a fundação das capitanias hereditárias, mas que ao longo do tempo elas foram perdendo sentido devido ao avanço dos portugueses, avanço dos povos invasores a território adentro, né, em outras regiões do território. E devido a essa questão, o Marquês de Pombal fundou dentro da própria colônia 2 estados. O estado do Grão-Pará, no qual o Maranhão ele foi incluído nessa divisão, o estado do Grão-Pará, na qual incluía o Maranhão, o Grão-Pará e o Rio Negro, que hoje conhecemos como Amazonas, e o estado do Brasil. O restante ficou chamado de sendo estado do Brasil. O estado do Brasil ficou como capital Salvador e o estado do Maranhão ficou como capital Belém, né? E durante o seu governo, o Marquês de Pombal incentivou a migração dos portugueses, né, e aumentou o tráfico de escravos, favorecendo a expansão das áreas, né, para a realização de busca por minério, busca de materiais preciosos, para que fossem levados para Portugal. Em seguida, teve nos anos de 1800, teve-se a vinda da família real, fugida das tropas de Napoleão, na qual ficou até 1821, deixando Dom Pedro como príncipe regente, no qual proclamou a independência em 7 de setembro de 1822. Entretanto, algumas regiões que eram colônias não aceitavam a decisão de Dom Pedro de proclamar a independência. Entre elas foi o Maranhão, que tinha muitos colonos, que possuía muitos fazendeiros portugueses e os seus negócios estavam vinculados diretamente com a coroa portuguesa. Então, devido a isso, aconteceu uma revolta, uma tentativa de separação do Maranhão do restante do Império Brasileiro nascente,
E essa revolta ela só se acabou quando o Lord Crocquen, ele amigo do príncipe Dom Pedro, ele por mar, né, por meio de seus navios, por meio de seus navios, ele entrou por mar e ameaçou a bombardear a cidade caso ela não aceitasse, caso ela não aderisse à independência nacional, e fez com que os comerciantes portugueses fugissem para Lisboa e, como consequência, a aceitação da independência e a aceitação da independência do Brasil. Então, portanto, esse episódio, que inclusive é um feriado, de 28 de julho, foi quando Maranhão finalmente aderiu à independência nacional. Depois teve a Balaiada, que foi já no interior do estado, na região de Caxias, né, na qual foi o primeiro movimento popular do estado, na província, à época. A época foi o movimento em que os balaios, que eram consideradas pessoas que estavam no trabalho braçal, eles necessitavam de condições melhores de vida, eles se consideravam esquecidos pela aristocracia rural, eles eram considerados pessoas à margem da sociedade. Então, devido a essas questões, eles se revoltaram e cobraram melhores condições de vida, né? Eles cobraram melhores condições de vida, e por isso os revoltosos, eles fizeram essa revolta, né? Os balaios, e um desses balaios que era o líder era o negro Cosme, e a revolta ela só foi pacificada com o envio do governo imperial do general Luiz Alves de Lima e Silva, que pacificou a revolta, prendeu os revoltosos, e em seguida eles foram condenados à forca. E devido a isso, o general Luiz Alves foi condecorado com o título de Duque de Caxias, e até hoje é conhecido como patrono do exército brasileiro. Essa foi a primeira revolta que teve no continente do Maranhão. E devido a essas revoltas, esses acontecimentos históricos, diversas cidades elas foram fundadas, elas foram surgindo devido a essas situações que nós descrevemos até aqui. A primeira delas foi São Luís, em 1612. Ela é considerada a comunidade mais antiga do estado, na qual foi porta de entrada dos portugueses, franceses e holandeses, como agora a gente falou, e é o principal centro de decisões da região do estado, né? Sempre foi, né? Desde o Brasil Império, desde o Brasil Império, Brasil Colônia, ele sempre foi as decisões mais importantes da colônia, da província e do estado se deram em sua capital. Recebeu grandes recursos estrangeiros, na qual contribuiu na construção de edifícios históricos e culturais, como, por exemplo, os casarões da Rua Portugal, no centro de São Luís. Outra cidade mais antiga no estado que veio desse processo de colonização e povoamento foi Alcântara, na qual antes era um grande conglomerado de aldeias indígenas, entre 15 a 20 ou até mais, nas quais difundiu-se para outras regiões próximas, culminando-se na fundação de vilas e posteriormente da própria cidade de Alcântara. Hoje a cidade ela se destaca pela importância turística, né, prédios históricos, um grande conjunto arquitetônico, assim como para o lançamento de foguetes devido à proximidade da linha do Equador, que favorece ao lançamento de veículos lançadores de satélite, né? O VLS, que inclusive esse projeto já foi praticamente esquecido, mas que mesmo assim ainda é um local onde é favorável para o lançamento de foguetes, e não é no centro de lançamento de Alcântara. A próxima cidade foi Icatu. Icatu. Ela foi fundada por Jerônimo de Albuquerque, o mesmo que expulsou
os franceses da ilha de São Luís, da ilha, né, de Upauaçu, como é conhecido o nome indígena da ilha, que é formado por São Luís, Passo do Lumiar, Ribamar e Raposa, tendo a primeira comunidade chamada Santa Maria de Guaxintuba, na qual ele ergueu como agradecimento a expulsão dos franceses do território maranhense, e o início da sua colonização efetiva foi em 1686 pelo coronel Gomes Freire de Andrade. Devido à importância do rio que estava próximo à região, a cidade ela foi transferida próximo a este rio, que nós conhecemos hoje como o Rio Muni, no qual favoreceu uma grande navegabilidade e o desenvolvimento da região como um todo. A cidade de Caxias também é importante, cidade também uma das mais antigas do estado. Antes ela foi um conglomerado de aldeias, na qual os índios que lá moravam, eles buscavam refúgio contra a perseguição dos portugueses, isso na época do Brasil colônia, e o estabelecimento do domínio português aconteceu já no século XVIII, com o nome de São José das Aldeias Altas. Então, assim que era chamado o nome da cidade antes de se tornar Caxias. Mas o nome Caxias só veio já próximo da proclamação da independência, em 1821, quando a vila passou a ser conhecida de Caxias das Aldeias Altas e transformou-se na cidade de Caxias já no período regencial em 1836, que, como disse, foi um dos palcos, e foi palco, quero dizer, da balaiada. Pastos Bons também é uma cidade importante, uma das mais antigas do estado, na qual deveu-se pela ocupação de criadores de gado durante a segunda frente de expansão, durante a segunda frente de ocupação do estado, vieram no qual destaca-se os fazendeiros Francisco Dias de Ávila e Domingos Afonso Manfense, que foram os primeiros criadores de gado que vieram para a região, na qual conhecemos hoje como Pastos Bons, que lá fundaram diversas fazendas de gado, diversas propriedades agrícolas. E, por meio dessa fundação, surgiram outras fazendas, outros lugarejos agrários, na qual explorou-se a mão de obra indígena. E, devido a esse crescimento, a essa expansão das fazendas, foram necessário construir estradas, foi necessário construir locais devidamente de acesso, que favoreceram o crescimento do local, a formação da vila de Pastos Bons em 1821, e no século XX se tornasse cidade plena a partir da construção da BR-230. Timon é uma outra cidade importante no estado, na qual o seu desenvolvimento se deu-se pela necessidade de intercomunicação entre os povoados do Maranhão e do Piauí, tá? Entretanto, só teve o início o povoamento em 1852, quando a fundação de Teresina, no capital do Piauí, cuja abertura de uma nova estrada Caxias-Cajazeiros possibilitou a travessia do Parnaíba, em frente à capital do Piauí, no ponto denominado Porto dos Cajazeiros. Então, devido a essa construção dessa estrada, né, isso já foi no segundo reinado, com Dom Pedro II, possibilitou-se o povoamento, a ocupação da região de Timon, né? Possibilitou-se a criação desse local, no qual conhecemos hoje, que é a cidade de Timon. Em função deste porto, iniciou-se o povoamento sob a invocação de São José da Parnaíba. Então, devido a essa estrada de ferro, foi fundamental para a formação do lugarejo
Timon. A existência de inúmeros engenhos de cana-de-açúcar, além da movimentação do porto, foram pontos básicos do crescimento inicial. Posteriormente, a construção da estrada de ferro ligando Caxias Cajazeiras em 1895, a nova estrada de ferro proporcionou um grande impulso ao lugar. Essa posição se concretizou já no século XX, quando Timon ligou-se a São Luís por linha férrea. Então, a gente observa que a construção, a expansão da linha férrea foi fundamental para a construção, né, para o desenvolvimento, para a edificação do município de Timon. O grande maranhense João Lisboa, ao editar o primeiro jornal da capital, deu-lhe o nome de Timon, e em homenagem à iniciativa do ilustre jornalista, foi dado esse topônimo ao antigo município de Flores. Então, a gente observa aí a gente conhece, né, uma grande cidade que faz uma importância muito grande para o sul do estado, né, parte do sul do estado. E o processo de ocupação do Maranhão, conforme a gente falou no primeiro, em slides anteriores, foi por meio de 3 frentes, tá? A primeira frente que nós estudamos, conforme a gente viu aqui nesse slide, foi uma parte histórica, né? A frente de ocupação foi primeiro por meio das capitanias hereditárias, da tentativa da ocupação do território das capitanias hereditárias, a segunda do pastoril e a terceira por meio da frente de expansão agrícola. É quase a mesma coisa na qual traz aqui, mas aqui traz de uma forma mais complementar, que foram através de 3 correntes, né? A do litoral, na qual foi por meio dos colonizadores portugueses, e também dos criadores de gado e dos migrantes da seca, tá? Que saíram do interior para o litoral, tá? Também a corrente pastoril, que foi através dos criadores de gado, como agora a gente falou em slide no qual a gente apresentou ainda agora há pouco, e as correntes de migração, que foi no século XX, por meio das famílias que fugiram da seca de diversas regiões do Nordeste. Bem, devido à formação de vilas, desenvolvimento de locais, impulsionamento da economia, expansão, criação de estradas, de terra, de ferro, etc., diversos municípios do Maranhão foram surgindo ao longo dos anos. Aqui nesse slide é apresentado os municípios criados até 1912, no qual a gente destaca Viana, Vitória do Mearaim, Passagem Franca, Palmeirândia, Pedreiras, Pinheiro, Nova York, Mirador, Monção, Icatu, Imperatriz, Carolina, Chapadinha, Barra do Corda, Buriti, Barão de Grajaú e por aí vai. Então, são municípios que foram criados, que foram constituídos, né, até 1912. Os anos foram se passando e outros municípios foram surgindo, né? Entre 1912 e 1959 surgiram os municípios como Duque Parcelar, Pirapenas, Timbiras, Presidente Dutra, Primeira Cruz, São José de Ribamar, Vitorino Freire, Coelho Neto, Cantanhede, Cândido Mendes, Buriti Bravo, Dom Pedro e etc. Entre 1959 e 1993, devido à questão do desenvolvimento econômico e também o desmembramento de municípios, outros municípios também foram criados de municípios grandes, isto é, houve, como agora falei, a divisão, né, a separação de municípios, o desmembramento de municípios e também a emancipação política administrativa de algumas vilas e povoados, como, por exemplo, Açailândia, Estreito, Graçaranha, Miranda do Norte, Poção de Pedras, São João Batista, Santa Rita, Tasso Fragoso, Sítio Novo, São Mateus do Maranhão, Lago do Junco, Godô Pedro Viana e etc. Entre 1994 e 96, a política de desmembramento dos municípios continuou, na qual
surgiram outros municípios do nosso estado, conforme vocês estão vendo aí no slide. Isso favoreceu, quero dizer, a questão da formação das regiões, das mesorregiões e das micro-regiões geográficas do estado. Isso aqui, já finalizando a aula, é a divisão administrativa do estado de acordo com o IBGE. O IBGE, ele nos anos 90, ele apresentou um novo modelo de divisão geográfica do estado, no qual se constitui em mesorregiões e micro-regiões. Ao todo são 5 mesorregiões: norte maranhense, sul maranhense, leste maranhense, oeste maranhense e centro maranhense, e cada uma delas possui as suas micro-regiões, e ao todo são 21 micro-regiões. Isso, conforme eu estou falando, são dados que foram apresentados pelo IBGE nos anos 90 e que até hoje estão presentes em nosso estudo e em nossa realidade. Bem, pessoal, é isso que eu tenho para apresentar para vocês nessa aula de mais de 40 minutos, mas eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham compreendido. Realizem a atividade, a primeira atividade, a atividade digital número 1, que eu já disponibilizei para vocês o link no grupo do WhatsApp da turma. Eu espero que vocês tenham compreendido, sigam todas as instruções, qualquer coisa eu estou disponível presencialmente no nosso colégio. Muito obrigado, um abraço e bons estudos para cada um de vocês.